E som aí, teste. Dois, teste, som aí, teste. Dois, som, teste aí. Dois, teste, som aí, teste. Dois, som e teste. Dois, aí, som, teste. E som, teste. Dois, som e teste.
Boa noite a todos. Zoom, através das nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo aqui, direto da nossa rádio, do YouTube. Então, gostaria de dar uma boa noite, um abraço a cada um de vocês. Felizmente, a reunião estava marcada para as 8 horas. Nós tivemos grandes problemas aqui, então viemos a demorar um pouco. A gente atrasou um pouco, mas a gente não falha, porque nosso compromisso com Deus é usar a nossa fidelidade, é estar sempre fiel a Ele, sempre nos caminhos dele, sempre lutando para que nós possamos vencer o mal. Então, meus caros irmãos, eu estive hoje refletindo uma história e eu cheguei a pensar uma conclusão que está acontecendo e a maioria estão passando por isso. As pessoas, hoje em dia, a maioria, que tem milhares e milhares de religiões, então elas procuram a sua religião, seja ela qual for, e vem usar sua fidelidade à religião. Então vai na igreja, é um momento deles fazer a oração, a reflexão da palavra, da meditação do texto sagrado, e depois eles voltam para casa, como se eles já estivessem feito muito para Deus. Então, é isso que está acontecendo com muitas e muitas pessoas. As pessoas hoje que diz assim: eu vou largar tudo na minha vida para seguir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tudo é muito difícil, pode contar nos dedos. Então, esse fato da pessoa estar frequentando a sua igreja, ora sim, ora não, porque às vezes a pessoa trabalha até mais tarde, não dá para ele ir até a igreja. Ah, não deu para mim ir hoje, ou no domingo, dia só não faz mal. Mas veja bem, aonde é que eu quero chegar, que eu quero transmitir para vocês, é que Satanás, ele convenceu a muitas pessoas a fazer dessa forma, de pegar e a sua igreja, os dias marcados, e voltar
e viver uma vida comum. Se a pessoa estiver devendo, ele quer receber a todo preço. Se não respeita a mulher do próximo, e não está nem aí. Por coincidência, uma pessoa deixou seu veículo na oficina e não tinha condições para fazer o orçamento e não tinha condições financeiramente de pagar o conserto, de comprar as peças. E aí ficou muito tempo. Quando ele achou um comprador, foi buscar o veículo, o dono da oficina disse a ele: só sai daqui se você pagar o aluguel. Ele falou: moço, mas eu deixei distante, não estava atrapalhando. E é muito caro que você está cobrando. Só sai daqui. Dias depois, eu passei, estava essa pessoa que fez esse ato pro próximo. Eu tenho certeza que esse dinheiro não vai levar ele a lugar nenhum. Ele estava na sua igreja. Quando eu passei, com a cabeça sobre a cadeira, orando a Deus, eu pensei: será que aquela pessoa veio ao arrependimento? Só que aí eu cheguei para outra pessoa e procurei. Aquele dia que você pagou aquele aluguel inesperado, sem mais nem menos, o dono te devolveu o dinheiro? Ele falou que nada, mas fez uma maldade comigo. Então, o que adianta este cara estar dentro de uma igreja, melhor dizendo, dizer que é um evangélico, e ele está me escutando e eu não tenho medo dele não. Ele é um pilantra. Quem faz isso é pilantragem. Aquele carro não estava nas costas dele, não. Estava no chão. Se o dono de lá chegar atrás do aluguel, tenho certeza que ele atrasa um mês, 2 meses. Porque o cristão realmente não faz isso não. E dele eu não duvido nada. E assim como ele foi capaz de fazer isso, tirar de quem não tinha, ele também pode fazer atos mais, vamos supor, mais grandes. Por exemplo, trocar uma peça do seu veículo, fazer qualquer tipo de marca. Uma pessoa dessa, para mim, já é uma pessoa desacreditada. Uma pessoa dessa, a igreja que ele está, eu passo longe.
porque ali ele está daquela forma. Todos é a mesma coisa. Porque o seu líder espiritual, ele fala para um, ele fala para todos. Será que o pastor dele não disse a ele que nós devemos perdoar as dívidas? Ele não precisava perdoar a dívida. Ele cobrou uma que não existia. E desse tem muitos. Só que esse estava na palavra. O castigo é dobrado. O cara desse não tem prosperidade. Ele pode viver até alguns tempos aqui nessa terra de bolso. Mas depois ele vai para a miséria. Porque o demônio dá com a mão e tira com as duas. Eu jamais desconheço uma situação dessa que me chegou ao conhecimento hoje de uma pessoa cometer um ato desse. Eu tenho vergonha dessa igreja. O que esse pastor, se estiver me escutando aí, o que você anda falando de Deus? Para as suas ovelhas que você rebanha, para as suas ovelhas que você cobra o dízimo, sair por aí enfiando a mão no bolso dos outros. Será que isso é uma atitude de um cristão? Ou um mais de Satanás que quer enganar a humanidade? Ou um falso profeta? Hoje, meus irmãos, nós temos que focar em muitos falsos profetas que estão dizendo que está adorando a Deus, que estão dizendo que estão nos caminhos de Deus, mas na verdade é só farsa. Na verdade, se puder passar a mão, ele passa. Mas fique sabendo ele. Como eu falei e volto a repetir, você engana o ser humano, a Deus não. Essas orações que vocês estão orando, com a cabeça em cima da cadeira, não valem de nada. Porque isso aí que você fez foi suor seu não. Agora, se você tivesse prestado um serviço, então é assim que aqui a maioria das igrejas estão funcionando, e de pouco a pouco nós estamos descobrindo as atitudes deles. Em uma outra igreja próxima, evangélica também, chegou um pastor, lá estava uma moça muito bonita, só não posso dizer o nome da igreja. E aí
esta moça começou a frequentar a igreja. E aí, o pastor sempre, quando encerrava ou começava as reuniões, fazia orações. Às vezes, conversava com ela, fazia brincadeira com ela. Quando foi um dia, menos de um mês, ele chegou para ela e disse: você tem que se casar comigo. Ela falou: mas por quê? Porque eu tive uma visão de Deus dizendo que você tem que casar comigo. Sabe o que aconteceu? Foi a última vez que essa mulher foi na igreja. Agora, lá atrás e aqui na frente e aqui para frente, se ele não foi expulso da igreja, quantos assédios ele não já cometeu? Porque não respeitou. Ela estava ali usando a sua fidelidade, buscando a Deus e querer aprender um pouco do Evangelho de Deus. O pilantra do pastor chegou para ela e disse isso. Não é à toa que sua igreja está próxima a se fechar. Esses dois casos foram acontecidos aqui na cidade de Tanque Novo. Por isso que eu falo e volto a repetir: não confie por aí nesses falsos profetas, nesses que andam dizendo, andando com o nome de Deus na boca, para enganar o próximo. Porque quem anda enganando a humanidade é Satanás. Nós estamos aqui para andar nos caminhos de Deus, para estar na presença de Deus, para evangelizar. Nós não estamos aqui negociando, fazendo propaganda, não. A Bíblia diz que o justo vencerá pela fé. Então, meus irmãos, e já eu alerto a vocês, a qualquer religião, fique de olhos abertos, porque às vezes você até tem vontade de fazer as vontades de Deus, aprender aquilo que você não sabe de Deus. Mas, em cima de um altar, a pessoa está falando totalmente errado. A pessoa você está conversando com ele está olhando para sua esposa. Só que além do castigo de Deus, tem um presídio também para ele. Então esses dois casos que aconteceram chegou ao meu conhecimento. Disse aos dois: não se preocupe, Deus te dará em dobro. Se fosse uma pessoa do mundo,
eu não diria nada. Mas um cristão, dois cristãos, fazer isso, nesse mundo não sabemos mais em quem confiar. Por isso nós temos que ter a nossa mente ligada aos céus. Por isso nós temos que ter a nossa mente ligada na palavra de Deus 24 horas. Por isso nós temos que ter o Espírito Santo para nos guiar através, para nós sabermos quem está falando a verdade e quem está mentindo. Quem está agindo de boa fé e quem não está. Por isso, meu irmão, minha irmã, algo errado, desconfie, vá à justiça. Você tem o direito a da terra e a segunda do céu. Se vocês passarem por líder espiritual, por qualquer uma dessas atitudes, então esse mundo está da forma que eu disse. Quando a gente pensa que aquela pessoa está indo todo bacana, bem arrumado, com terno, gravata, parecendo um advogado, para a igreja, para aprender o quê? Diz, se você estiver me escutando, diz o que a sua igreja te ensina. Porque na palavra de Deus, só se a próxima Bíblia que eu comprar tiver coisas acrescentadas. Mas até hoje, na minha, não tem isso. Não tem nem lugar nenhum. Isso é coisa de gente pilantra. E aí, o pessoal se divide em igrejas, vai fazer lá, pensa que vai fazer uma média para Deus, depois volta para o mundo, fazendo as coisas erradas, e vai tocando o barco. E eu pensando que essas pessoas estariam lutando para ganhar almas. E eu pensando que essas pessoas eram fiel a Deus, que essas pessoas deixavam meia hora do seu serviço para pregar a palavra de Deus para aquele cristão, para aquela pessoa do mundo que está passando por um momento difícil. Eles estão querendo aproveitar. Então hoje são poucos por isso que muitos
estão no Evangelho só de face. Como eu disse e volto a repetir, será que essas pessoas não sabem que vai ter o juízo final? Será que essas pessoas não sabem que vão ter que prestar conta para Deus? Será que essa pessoa não sabe que temos que amar o próximo igualmente a nós mesmos? Que situação, que vergonha, que geração é essa? Uma geração pior do que aquela geração quando Deus mandou Noé construir a arca. Somente 8 pessoas naquele dilúvio se salvou, o restante morreu tudo, e um casal de cada espécie. 8 seres humanos se salvaram, e mais ninguém ficou nessa terra. Para nós está vivendo uma humanidade dessa? É complicado, meu irmão. É complicado você passar a acreditar, alcançar uma bênção de Deus e a pessoa querer tirar proveito da situação. Esse que o pastor deu em cima da mulher e ele foi embora. A igreja, eu acho que nem está funcionando mais, mas quando está, me chamou para pregar. Eu já frequentei, eu vi, eu escutei isso nessa igreja. Eu disse a eles que eu só pregaria o que Deus me mandasse, que o Espírito Santo me orientasse. Eu não pregaria doutrina humana, para bispo e assim por diante, me mandar mensagem de texto de Bíblia, qual que eu devo pregar e qual que eu não devo pregar. Eu prego aquela palavra que o Espírito Santo me dá direção. Às vezes eu fico até umas 6 horas, 6h30, dando uma meditada na palavra. Quando eu passo uma próxima página, me chama a atenção, e aquilo que eu escolhi para me meditar aqui, eu já passo a meditar o outro trecho, o outro texto sagrado. Então,
Deus me deu esse ministério e eu vou levar ele até o fim. Vou levar esse ministério até o fim. Não tenho necessidade de seres humanos me dar ordem, porque eu sou obediente à palavra. Eu não sou obediente a um pastor mandar eu estar lendo o versículo dizendo que dízimo é obrigatório. Vou ler essa passagem e vou explicar a cada um de vocês o significado do dízimo e ofertas. Mas não do jeito que eles estão querendo. E só mais uma coisa para concluir. Quando você vai alugar um ponto, acho que aqui em todas as outras cidades, eles procuram para que é. Você diz que é uma igreja, que é contrato de 3 anos. Que você vai fazer investimento ou até mais. Eles querem cobrar o dobro do aluguel. Mas quando fala que é para colocar um bar, eles alugam até por 200, 300 contos. Agora com a igreja querer cobrar R$2.000 de aluguel. Calma, irmão, vai devagar. Quem está no comando é Deus. Quem é o maior é Deus. Nós não tememos por nada nesse mundo, porque nós estamos na palavra, nós estamos em mandamentos. E essa caminhada, esta luta, é até o nosso dia que nós permanecer aqui nessa terra, até o dia que o nosso Deus nos permitir. Não deixe que ninguém te humilhe. Não deixe ninguém ser mais que você, porque você é uma pessoa especial para Deus. Porque não é à toa que Deus está te convidando nesse momento para você vir com o evangelho dele. Eu vou dizer, eu vou fazer a meditação do texto sagrado e vou dizer pouquinho das coisas que Deus faz bem. Quando eu estava meditando esse texto, eu estou sorrindo aqui porque eu achei engraçado. Quando eu estava meditando esse texto aqui, quando eu ouvi falando, o texto estava prescrito ali sobre as pedras preciosas, coroas de ouro. Como é que um ladrão vai para o reino do céu? Chegar lá e quer roubar tudo? Como é que um orgulhoso quer ir? Chega lá e quer pegar tudo?
poderoso. Meu irmão, nós estamos servindo o Deus do ouro e da prata, o Deus Todo-Poderoso, que fez o mundo, deu forma para ele. As coisas funcionam, tudo conforme prometido e ele fez. As coisas de Deus não são bagunçadas. As obras de Deus não são pela metade. E um recado para vocês que estão fugindo do Evangelho: pode ir fugindo, porque a Bíblia diz: buscai a Deus enquanto se pode achar. Vai chegar uma época que você vai procurar e não vai encontrar. Vai chegar uma época que você vai colocar na sua cabeça: mas se eu estivesse seguindo o que aquele doido estava falando de Deus, hoje eu não estaria nessa. Vamos deixar a vida continuar, e nós que queremos alguma coisa com Deus e usamos a nossa fidelidade com Deus, nosso respeito, nosso amor, a palavra dele, a meditação, e nós honramos a ele, queremos ajudar o próximo, nós vamos partir para cima desse demônio que anda por aí tentando destruir um e outros, porque já tem muitos que o demônio já ganhou a sua própria alma. Então, meus irmãos, não deixe para amanhã nem para depois. Arrependa-se ainda hoje. Tenha um novo nascimento. Confesse os seus pecados. E amanhã pode ser tarde demais. Junte-se à palavra de Deus, à meditação da palavra de Deus. E viva uma vida com abundância. Viva uma vida nos caminhos de Deus. Abandone as coisas ruins. Abandone as coisas do mundo. Esse mundo não tem nada para nos oferecer, porque o que é do mundo fica no mundo. Nós não levamos nada. Tudo é só ilusão. É só ilusão. Agora, nas coisas de Deus, nas palavras de Deus, você pode colocar fé, pode entrar firme, e você receberá a graça e será um grande vencedor em Cristo Jesus. Vamos meditar o texto sagrado. Meus queridos irmãos, abra as suas Bíblias sagradas em Apocalipse 4, do 1 ao 8. Hoje nós vamos falar a respeito da visão de João, que teve
do trono de Deus. Esta visão não é uma visão que nós temos, não. Por quê? Uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês aqui. Tem muitas pessoas por aí dizendo: eu tive uma visão que isso iria acontecer. E aconteceu. Nada de Deus. Do demônio. Mas meu coração não nega. Meu coração persistiu e aconteceu. Está amarrado em nome de Jesus. Porque Deus, Ele não vai dar visão para qualquer um, não. Deus, Ele fala conosco na palavra dEle, mas Ele não fala com qualquer um, não. Eu já vi até pessoas dizendo que conversa com morto. Já vi pessoas dizendo que já viu morto. Dia que você vê um, manda vir para cá. Que eu sei o lugar certo onde eu mando ele ir. Não estou duvidando da sua palavra. Mas eu sei os projetos de Satanás. Então, meu irmão, medite na palavra de Deus. Fique na palavra de Deus. Você, além de alcançará a bênção, você terá a salvação, que é o mais importante de nós. E terá uma vida com abundância aqui na terra. Então você não vai se arrepender. Mas seja um praticante da palavra de Deus. Não fanatismo. Porque tem pessoas que quando criam fanatismo, começa a ler a Bíblia 8 horas da manhã e vai parar 10 da noite. Depois você vai fazer uma pergunta. Eu não sei. Medite um texto, outro, capítulo, versículo. Entenda, reflita e assim por diante. Porque eu também vejo muitas pessoas que se chamam fanatismo para dizer que é um grande líder religioso. Não caia de conversinha doce, não, que a Bíblia diz: enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Deus não age pela emoção, e sim pela razão. Então, pessoas que chegar e chorar diante de Deus, Deus não vai ter dó, não. Porque o choro não vai valer nada. Choro é simplesmente uma pequena emoção que você sente ali, coisas de poucos minutos. Agora o arrependimento é totalmente diferente. A razão é totalmente diferente. Para a pessoa sair esparramando por aí dizendo que tem visão, dizendo que coração não nega, está tudo amarrado em nome de Jesus. Essas pessoas aqui que escreveram a Escritura Sagrada e escreveram aquilo que Deus ordenou, não que eles quis. Ai de nós, se tivesse pelo menos um terço da fé que eles tinham.
em nós. Porque eles eram grandes homens de fé, mas não era de fé duvidosa. E homens da confiança de Deus. Então vamos em Apocalipse 4, de 1 a 8, a visão do trono. E João teve a visão do trono de Deus. João é levado em espírito ao céu, onde teve uma visão majestosa do trono de Deus. Ele descreve o trono como envolto e em glória, com a aparência de pedras preciosas, como jaspe e jasdônio e um arco-íris ao redor do trono. Então, nesse trono de Deus, tinha essas pedras preciosas ao redor e um arco-íris. A visão transmite a santidade, a majestade e a sabedoria de Deus sobre todas as criações. Ao redor do trono há relâmpagos, vozes e trovão, representando a manifestação do poder divino. 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Esses, diante do trono, indicado a plenitude do Espírito Santo. A visão de João também inclui um mar de vidros, semelhante ao cristal diante do trono. Esse mar simboliza a pureza e a separação entre Deus e a criação, e a calma absoluta diante da soberania divina. Então, esta visão que João teve diante do trono de Deus e sobre como é esse trono de Deus. Então, ele o viu como era totalmente. E os 24 anciões e 4 servos viventes. Vamos lá para Apocalipse 4, do 4 ao 11. Ao redor do trono estão 24 anciões, sentados em trono menores, vestidos de branco e com coroas
de ouro na cabeça. Eles representam os redemoinhos de Deus. Possivelmente simboliza as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, unido o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento, aos seres viventes, cheios de olhos por dentro e por fora, representam um aspecto de criação, a vigilância constante diante de Deus. Cada ser tem uma aparência distinta. Vamos ver aqui 4 seres. Um semelhante ao leão, que é a força e majestade. Um semelhante a novilho, serviço e sacrifício. Um com rosto de homem, inteligência e razão. E um semelhante à água, velocidade e visão espiritual. Esses seres viventes proclamaram incessantemente: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Em resposta, se prostra diante de Deus e lança suas coroas aos pés do trono e adoram, dizendo: digno és, Senhor Deus nosso, e receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas, e por tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Então vimos aí a visão que João teve do trono de Deus, como ele é. Então, pedras preciosas que eu desconheço, nunca vi. Acho que essas pedras aí são o triplo do valor do ouro. Enquanto muitos aqui querem ter seu próprio trono, quer ser alguma coisa a troco de mixaria. Por isso que eu falo que a ignorância besta, a pessoa pegar e se iludir por ganância, por dinheiro, porque quem é o dono do ouro e da prata é o Deus Todo-Poderoso. Ali sim, você pode chamar de um trono. Agora, alguns por aí se acham que é alguma coisa,
Não adianta a palavra de Deus, ele não é ninguém. Então, por isso que eu digo e falo, não há dinheiro no mundo que se compre a sua fidelidade a Deus. Porque nós vamos cansar de ver ouro. O lugar que está preparado para nós, cristãos, que é obediente à palavra de Deus, as paredes são todas de pedras preciosas. Todo dia nós vamos acordar e olhar para as 12 pedras preciosas feitas no lugar onde nós vamos habitar. Não é aqui que ficamos brigando por mixaria, não. Então, João revelou ali nesse texto cada significado de cada objeto da natureza. E dando glória a Ele e dizendo: Santo, Santo és o Senhor de toda a criação perfeita. Olha o canto dos pássaros, olha a natureza. A única coisa que Deus fez, e ainda se arrepende alguns, foi o ser humano, que dá tanto desgosto a Ele, que vira as costas para Ele. E a visão do trono de Deus, lá em Apocalipse 4, é um retrato da soberania divina e da adoração celestial. Ele destaca a glória do Criador e a harmonia da criação em sua presença e a reverência de todos os seres diante dele. Essa passagem bíblica, ela nos convida a reconhecer a majestade de Deus e unir adoração celestiais, exaltando aquele que sustenta e governa todas as coisas. Então, por que nós diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece? Porque nós temos que fortalecer na palavra de Deus. Você vê que para todo lugar que nós meditamos na Bíblia Sagrada, Deus tem algo para nos revelar de bom. Deus nos oferece coisas boas. Meu irmão, 110 anos aqui nessa terra não é nada não. Besteira. E uma eternidade. Como eu vejo no livro de Apocalipse, pessoas
que vão enfrentar tantas tragédias e vão acabar procurando a morte e não vão encontrar. Então, esse texto me chamou a atenção de quando João teve essa visão do trono de Deus, como ele é, como o significado de cada das coisas, como ele fez uma comparação ali entre animais e seres humanos, o que cada um significa mentalmente. É para tirar da cabeça de muitos que acham que tem alguma coisinha. E tem não é nada dele. Daqui a pouco ele morre, deixa isso daí. Quer passar por cima dos outros. Quer humilhar os outros. E os outros querem guerra. A troco de mixaria, a troco de bobeira. Meu irmão, reconcilie com Deus. Ouça a palavra de Deus. Medite no texto sagrado. Peça a Deus entendimento e sabedoria na palavra dele. E ele está de braços abertos para te receber. Não espere o tempo passar mais não. Mas você me diz, mas eu sou bonzinho. Eu não faço maldade, eu não faço isso. Deus não está atrás de ninguém bonzinho, não. Deus está atrás de quem anda nos caminhos dele, de quem é justo, de quem usa a sinceridade, de quem trabalha com a palavra dele. Porque nós não somos santos, não. Olha para vocês verem. Preste atenção nessas palavras que eu vou dizer. Lá em João 5:24, veja bem o que Jesus afirma para nós. João 5:24. Eu lhe asseguro que quem ouve a minha palavra e crê nela, eu lhe asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas passado da morte para a vida. Sabe o que é passado da morte para a vida? É como todo dia eu repito, todo dia eu falo aqui. Eu não estou falando nada ao meu respeito. Eu estou falando o que está escrito na Escritura Sagrada. Pegue seus textos, faça a conferência. Você pegou, morreu, na hora que você morre, o espírito desloca do corpo e já vai diretamente para o céu. Então, aqueles que andam nos caminhos de Deus, aquele que segue a Deus, aquele que está nas vontades de Deus, aquele que é justo, aquele que usa a sua sinceridade, ele não verá morte. No lugar de você ficar no caixão chorando, pode festejar.
Porque o Senhor Jesus, Ele está aqui dizendo para nós, em João 4:25, Jesus está afirmando: eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, foi Deus, tem a vida eterna e não será julgado, mas passará da morte para a vida. Então, você acha que nós somos bestas? Você acha que nós não temos raciocínio de querer preparar a nossa vida no reino do céu, preparar a nossa vida juntamente com Deus, andar certo, corretamente, fazendo as vontades de Deus? Isso aí não vai doer nada não, meu irmão. Isso aí nós estamos fazendo certo, o correto, o nosso papel aqui nessa terra. Agora, muitos ficam por aí, em troca de vaidades, em troca de destruição do ser humano, em troca de ser o lampião para perder a salvação e ser queimado no fogo do inferno. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: aquele cara é inteligente, conhecia aquele cara, não tinha nada, hoje está podre de rico. Aquele cara é o quê? Ele era inteligente se ele estivesse na palavra de Deus, pregando o evangelho, ganhando almas, para ele herdar a riqueza que tem no reino do céu. Para não enfrentar a morte, não tem coisas mais duras do que você enfrentar a morte. Por isso que eu digo, meu irmão, arrependa dos seus pecados, confesse, tenha um novo nascimento e venha para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse versículo, ele nos enfatiza que a fé em Jesus e no Pai concede uma vida eterna, livra do juízo e nos promove uma transição espiritual da morte para a vida. A vida eterna, a crer em Jesus e no Pai garante uma vida eterna. As pessoas que crê, as pessoas que crê não entrará em juízo, nem em condenação, e nem será julgado. A fé traz a mudança instantânea e a transição espiritual da morte para a vida. Então a pessoa passa da morte para a vida. A morte existe para aqueles que não estão nos caminhos de Deus, que não são cristãos. Quando eu falo cristão, na minha língua, é aquelas pessoas que não colocam sua Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja, não. Quando eu digo cristão, é aquelas pessoas que são fiéis a Deus, ou seja, no meio de todo mundo, ou em quatro paredes. Esse é o verdadeiro cristão, que é obediente à palavra. Não é aquele que fala: eu estou aqui sozinho, eu estou vendo esse dinheiro aqui, eu vou pegar para mim. E depois quem paga o crime, quem não teve nada a ver.
Quando eu falo de cristão, é pessoas que não têm ganância, pessoas que não estão nem aí com dinheiro, porque para nós vivermos, pouco dinheiro basta. Pouco, não precisa ser muito. Para que eu vou querer 5 carros na minha garagem para cada dia eu andar com um diferente? Que vai me adiantar. Eu vejo pessoas por aí que andam na rua e quer passar por cima da gente. E não é de carro, não, é a pé. Eu olho assim bem, essa pessoa fala assim, coitada. Com 2 dias de morte, ninguém nem consegue chegar perto, se não enterrar logo. Então é isso, meu irmão. É isso que o nosso ministério, é isso que Deus está mandando, porque tem muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, tem muitas pessoas que ainda não foram convidados. Nosso Deus ainda vai chamar muitos, vai escolher muitos para pregar a palavra dele, para pregar o Evangelho. Então vamos pegar firme. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma coisa. Preste atenção no que eu estou falando. Quando vocês passarem a compreender o mundo espiritual, as coisas espirituais e o que Deus está querendo comigo, com você, a sua vida muda da água para o vinho. Tem muitas pessoas que falam, mas aquele cara já está para morrer de tanto beber. Ele vai morrer se eu não parar. Mas mande ele chegar diante de Deus para você ver. Depois de alguns dias, não vai nem meses, se ele não é outra pessoa. Eu vou dormir todo dia, 2 horas da manhã, acordo 7. Como eu disse, volto a repetir. Oro dos mais ruins, dos mais piores, daqueles que quer estar lá em cima, até os que estão nos caminhos de Deus, para ver se nós conseguimos reverter essa situação, esse jogo. Eu prego o Evangelho domingo pelas redes sociais. Domingo, quarta e sexta. É 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Sei não, tenho certeza que nem todos
de uma forma geral, só ler um trechinho. Pega esse texto, corta ele todinho, coloca no WhatsApp, coloca nos stories, para ver se a pessoa chama a atenção da pessoa. Mas não é atenção para mim, não. É atenção para a palavra. Aí o que acontece? Você corta os trechos de 40 segundos, a pessoa assiste um. Agora a pessoa vai ver uma pregação de 1 hora de relógio. Não é todo dia não, meu irmão. É domingo, segunda e terça. Não vai aparecer luz dentro do seu quarto, não. Não vai aparecer anjos para você como vai aparecer para João, não. Se você não inclinar os seus ouvidos para a palavra de Deus, você nunca vai estar nos caminhos dele, não. Porque Satanás está nas suas costas. Satanás está te tirando das coisas de Deus. Lembra no texto de Apocalipse que nós... Não, esse texto eu ainda não preguei. Deixa eu ver. Acho que sim. Que os anjos pegou a Satanás, acorrentou por 1 ano. Satanás não vai ter autoridade de mexer com ninguém. Ninguém vai ser tentado as coisas de Satanás durante 1 ano. Você duvida que durante esse ano poucos vêm para Deus? Aí já não é tentação do demônio. Aí já é natureza dessa própria pessoa. Meu irmão, fique atento e alerta com o ser humano. O ser humano Satanás implantou um sistema que só o Senhor Jesus Cristo. No meio desses que eu disse no começo, que anda dizendo que são cristãos, mas na verdade são piores do que aqueles que andam no mundo, tem também muitos aí que está dando sangue para ganhar almas, para trazer pessoas que estão no sofrimento, nos vícios, para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Temos muito, como eu conversei com a missionária do Goiás, ela disse que estava viajando hoje para outro estado, para pregar a palavra. Então, tem muitos aí lutando e lutando. Só que é uma coisa que eu vou dizer para todos vocês. Eu estou em redes sociais pregando o Evangelho.
Tem o YouTube, ao vivo, tem a rádio, e tem os vídeos que assim que será encerrado, a reunião estará lá no YouTube para vocês verem. Ainda divido os textos em 40 minutos para vocês verem, por enquanto, até eu começar a sair para evangelizar. Por enquanto eu permaneço em oração aqui por todos, enfermos, aquele que está à procura de uma cura, de um milagre. Porque quando uma pessoa dizer para vocês, na sua vida só foi um milagre, você falou certinho, porque milagre existe. Basta você crer em Deus. E aí, o que acontece? Vou ter que sair pregando. E não vou me disposto, não. Então, convido vocês ao arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Confesse ainda hoje. E venha ao novo nascimento e tenha uma vida com o Senhor Jesus Cristo. E mais uma coisa: dinheiro não é tudo na vida. Dinheiro não compra salvação. Nós temos que ser sábios na palavra de Deus. Nós temos que honrar o nosso grandioso Deus, assim como Ele também vai nos honrar. Não perca mais tempo, meus irmãos. Vamos entrar firme na palavra de Deus, firme na fé. E a bênção nós iremos alcançar. O impossível vai acontecer. E não caia em piadinhas, não caia em histórias de visão, de histórias que o coração está amarrado, porque isso não existe, é coisa do demônio. Não caia em conversa de pai de santo. Confie na palavra de Deus. Confie no que Deus está te prometendo, que Ele é fiel e justo para cumprir. Gostaria de deixar um abraço muito grande a cada um de vocês. E lembrando que a nossa próxima reunião será no domingo, sem atraso. Essa atrasou por motivos aí. E não